Pode gravar. Então, continuando aí para vocês que estão aqui até agora, né, seguiu com a gente aí, e vai valer muito a pena, pessoal, vocês continuarem se dedicando quando vocês verem a aprovação de vocês lá no vestibular. Foi fruto de muito esforço de vocês e dedicação e abdicação, né, porque em torno disso daí tem abdicação, né, muita abdicação, na verdade, né. Todos nós, seres humanos, a gente tem a mesma capacidade intelectual, salvo alguns casos, quando a gente tem pessoas com deficiência intelectual, mas aí são outras questões, mas eu que, por exemplo, estudo um pouco isso também, esses processos de ensino-aprendizagem para essas pessoas com deficiência, a gente também tem um outro panorama mais recente, que, na verdade, não existe limites para o aprendizado. A forma como essas pessoas vão aprender que é um pouco diferente, né? Agora, no mestrado, eu comecei a estudar um pouco mais esses processos aí. Mas, enfim, então, assim, é muito esforço e dedicação. Não existe pessoas mais ou menos inteligentes. É quanto a gente se dedica para os estudos, né? Na verdade, né? Então, isso vale muito a pena, tá? Quando vocês verem o nome de vocês aprovado lá, então vai valer todo isso aí, esse percurso que vocês vêm trilhando aí ao longo desse ano. Bem difícil, né? Para todos, na verdade, né? Tem sido, assim, atípico, tá? Então, eu só queria dizer isso aí inicialmente, tá? Não desistam, tá? A diferença de quem chega lá e quem não chega é isso, é a dedicação, o esforço e a não desistência, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? Eu vou retomar o raciocínio da aula de evolução. Lá do início, vou passar um pouco mais rápido nos conceitos que a gente já viu e vamos aprofundar um pouco mais ali a teoria de Darwin e o neodarwinismo. Isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai fazer algumas questões também. Vai dar para a gente fazer um número bem legal de questões. A gente comenta também, porque a gente tira o máximo de dúvidas que a gente puder. E é isso aula que a gente vai começar a estudar genética, tá? A gente vai ter 4 aulas seguidas de genética, então um tópico muito forte também nos vestibulares, tá? Beleza? Então, deixa eu apresentar aqui minha tela para vocês. Espera aí. Para a gente começar. Então, vamos lá. Todos estão vendo o meu slide, certo? A partir do momento agora que eu apresento, eu não consigo visualizar a tela aí. Me fale no microfone alguém. Vocês estão vendo? Eu não estou. Nem eu. Também não. Está vendo o slide? Está dizendo aqui que ocorreu um erro. Vou tentar aqui de novo. Tá bom. Voltei, dei um olhinho aqui. Tá dando um erro aqui, eu não estou conseguindo compartilhar minha tela.
Tamires, está aí? Está me ouvindo? Tamires? Para mim, eu não estou conseguindo compartilhar. Não sei se é porque eu não estou conseguindo compartilhar minha tela. Não, está dando erro aqui. Não sei se é porque você criou a sala hoje, mas eu acho que isso não tem nada a ver, não. Porque quando eu entro nessa sala com meus alunos, eles compartilham. Não estou conseguindo. Desloguei. Oi? Tá. Também está dando erro. Isso agora foi. Estão dando meu slide, pessoal? Estão dando slide? Uhum. Beleza, então. Tá. Vamos lá, então. A gente não perder mais tempo. Então, a gente está falando de evolução, pessoal, e a gente vai, né, finalizar lá falando dos processos de especiação, o mecanismo lá de surgimento de novas espécies. Então, a gente começou falando do fixismo / criacionismo. O criacionismo é a corrente dentro do fixismo mais conhecida e mais abordada nas questões vestibulares. Eu vou passar essa parte um pouco mais rápida que a gente viu na outra aula e vou me deter lá a parte final lá, tá? Então, o fixismo ele foi uma ideia amplamente aceita até o século XIX pelos naturalistas e demais pesquisadores. Então, o que era o fixismo, né? Vem de algo fixo, que não muda. Então, eles acreditavam que no decorrer de gerações, essas espécies, elas continuavam as mesmas, não variavam em nenhuma das suas características. Então, aqui a hipótese, né, do fixismo, a gente fala principalmente do criacionismo, é que Deus criou todas essas espécies, uma por uma, e essa diversidade criada seria o resultado desse processo de criação por Deus. Então, uma vez criadas essas espécies, jamais se transformariam, ok? O fixismo também tem outras correntes, que é o espontaneísmo e catastrofismo, e que em comum, todas essas três correntes têm essa mesma ideia, que as espécies, elas são criadas e elas se mantêm as mesmas aí no decorrer de milhares de milhões de anos, ok? A gente vai se deter mais falar do criacionismo mesmo. E aí é a corrente mais conhecida e mais abordada. Aqui, para a gente exemplificar, então, segundo o fixismo, né, a gente tem 3 espécies aqui diferentes de uma borboleta, né, de borboletas. Então, essas espécies aqui tem uma linha do tempo, né, para indicar aqui um deslocamento, né? Então, essas espécies se mantiveram as mesmas aí no decorrer de milhares ou milhões de anos. Elas não variaram em nenhuma das suas características. Segundo essa hipótese, os naturalistas pesquisadores começam a questionar esse fixismo das espécies. E aí, em oposição a eles, aos fixistas, os evolucionistas, que acreditam que existe sim uma transformação nas características das espécies no decorrer do tempo, novas espécies. A gente tem que deixar isso muito claro, pessoal. O processo de evolução a gente tem que situar numa escala de tempo. A evolução ela não é do dia para a noite, não é de um ano para outro, isso daí é uma escala de milhares e milhões de anos.
A gente tem aí, claro, umas exceções, só que isso daí são exceções, quando a gente fala de vírus e bactérias, que a gente vai comentar em algumas questões lá. Mas, em geral, a evolução, ela significa mudança no decorrer de milhares ou milhões de anos. Outra coisa também muito que o senso comum se apropriou e que não está correto, as pessoas usam a palavra evolução, que é uma ciência, evolução, dentro da biologia, como sinônimo de progresso. Não, não é. Agora vocês estão estudando aqui, eu falo para vocês, evolução ela significa apenas mudança. Se essa mudança é boa ou ruim, ou neutra, diferente, aí é uma outra questão, tá? Mas evolução ela significa mudança, ela não é sinônimo de progresso. Algumas vezes ela vai ser, outras vezes não, e outras vezes ela vai ser indiferente, ok? A gente tem nosso primeiro evolucionista famoso, que é o Lamarck, e no século, aí, 19, ele publicou a teoria dele no livro chamado Filosofia Zoológica. Então, segundo Lamarck, se esse ambiente mudar, ele provoca uma alteração também nas características daqueles animais, não só animais, vamos falar no geral, vamos abranger isso mais, as plantas também, todos os seres vivos. Então, de acordo com a teoria do Lamarck, que é uma teoria evolucionista, foi a primeira teoria completa evolucionista publicada, e que teve grande visibilidade, diz que o ambiente mudando, esses seres vivos também mudariam para se adaptar a esse meio. E aí, a teoria dele é baseada em 2 princípios que a gente tem que conhecer. É a lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. O que diz cada uma delas? A lei do uso e desuso diz que, quanto mais uma parte do corpo daquele ser vivo ela é usada com mais frequência, ela se desenvolve. Só que, pelo contrário, também pode ocorrer. Se aquele ser vivo não usar aquela parte, ela pode enfraquecer, se atrofiar, se transformando no que a gente chama de órgão vestigial, e pode mesmo desaparecer. E aí, de acordo com esse processo aqui da lei do desuso, de desenvolvimento ou desaparecimento, essas características são transmitidas aos descendentes. Então, isso é o que diz aí essas 2 suposições. Essa daqui é uma imagem muito famosa para ilustrar aí a teoria lamarquista, o lamarquismo, que é a figura clássica aí da girafa, Segundo a teoria dele, evolucionista, as girafas, alongaram o pescoço porque elas estão tentando pegar seu alimento que fica na copa das árvores. Isso aí foi desenvolvendo o pescoço, tá? A gente está vendo aqui o desenvolvimento. E aí os filhotes das girafas já nasceram com pescoços alongados, ou seja, a lei do uso-desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Aqui a gente está um exemplo, um outro aí, podemos dizer até contemporâneo, Então, segundo a teoria de Lamarck, um indivíduo que pratica uma atividade física e desenvolve os músculos, a hipertrofia, os filhos já nasceriam musculosos, hipertrofiados. Claro que a gente sabe que isso não acontece, ok? Aqui a gente está vendo um outro exemplo de uma tribo asiática, que essas mulheres alongam o pescoço com essas argolas, vão colocando aí cada vez mais argolas, E segundo a teoria de Lamarck, as filhas já deveriam nascer com o pescoço alongado. Isso não acontece. As filhas também têm que fazer o mesmo processo. Aqui a gente tem um outro exemplo, que já é da cultura chinesa, também asiática, só que aqui são chineses. Então, essas mulheres amarram os pés desde lá da primeira infância, isso começa lá, porque na cultura delas ter pés pequenos é sinônimo de beleza, e aí elas vão amarrando, os pés lá fazendo esse processo, que é doloroso e tal. Mas esteticamente é bonito para a cultura delas. E aí, segundo a teoria de Lamarck, as filhas já deveriam nascer com os pés menores, não se desenvolveriam. Então, bom, isso não acontece também. Aqui a gente tem a Daiane dos Santos, que era uma ginasta muito conhecida, conquistou vários prêmios. A Daiane dos Santos, segundo a teoria de Lamarck, a filha dela, não sei se ela tem a filha dela, não fui investigar isso, mas vocês podem ver depois, se tiverem curiosidade, eu não sei se ela já tem filhos. Mas aí, segundo a teoria de Lamarck, os filhos ou a filha, o filho ou a filha da Daiane dos Santos já deveria nascer com as características dela,
que ela é musculosa, porque ela pratica esse esporte, ginástica artística, que tem carga intensa. Então, segundo a teoria, né, de acordo com o princípio lá da herança dos caracteres adquiridos, né, já deveria nascer, né, essas características. Aí, chegando lá em Darwin, nosso segundo evolucionista famoso, hoje eu não vou me até aqui contar como se deu, né, o processo de construção da teoria dele, a gente falou um pouco disso na aula passada, eu vou falar aqui basicamente da teoria dele, né, Então, Darwin utilizou o termo seleção natural, que muitas das vezes é usado até como um sinônimo do nome da teoria dele. A teoria dele é a teoria darwinista, que é uma teoria evolucionista, que explica melhor, né, mais e melhor, a teoria da evolução. A gente vê que, na verdade, ele é aceita até hoje em dia com uma melhoria, né, com uma complementação que a gente já vai chegar lá. Então, na teoria de Darwin, que é em inglês, ele diz que ele chamou de seleção natural o quê? É o processo que o ambiente vai selecionar os organismos dentro de uma população. A gente tem uma população de determinada espécie. População são indivíduos da mesma espécie. Então, a gente tem vários lá indivíduos lá. Só que na teoria dele admite que dentro dessa população, por mais que sejam a mesma espécie, esses indivíduos têm características que são diferentes. Beleza. Então, se essas características elas conferem uma adaptação para esses organismos que as têm, lá naquele ambiente lá, determinado ambiente. Então, isso confere uma adaptação, uma vantagem, melhor falando, uma vantagem e depois uma adaptação, nessa ordem aí. E aí esses indivíduos sobrevivem mais e se reproduzem mais. E aí essa característica tende a se fixar na população, essa característica que é vantajosa. As que não são vantajosas, aqueles indivíduos que estão nessas características não vantajosas, eles são eliminados da população. Isso acontece, a seleção natural é uma lei universal. Então, nascem muitos indivíduos, mas nem todos vão sobreviver. É por isso que a gente consegue ter, dentro de uma população, isso é mais estudado pela ecologia de populações, a gente consegue dentro de uma população em qualquer área, por causa disso também, e a seleção natural explica isso daí, tá? Os indivíduos, eles competem entre si, da mesma espécie, por recursos que são ambientais, né, como moradia, recursos alimentares, a própria reprodução, então tudo isso influencia, ok? Então, outra coisa, né, fazendo contraponto aí com o senso comum novamente, que as pessoas dizem que os mais fortes que sobrevivem, né? Excluam essa palavra da ideia de vocês, do vocabulário aí do dicionário, porque não é isso, tá? É os mais bem adaptados que sobrevivem, ok? Então, beleza, né? Aí, quando a gente chega no século XX, porque a teoria de Lamarck e Darwin é do século XIX, lembrando que tanto Lamarck quanto Darwin não tinham conhecimento de genética. Eles não explicavam qual era a origem dessas variações dentro de uma população, de uma mesma população. Então, quando a gente chega lá no século XX, a gente tem aqui as décadas de 30 e 40, né? Então, a gente passa a ter o conhecimento de genética, essa ciência nasce, a genética lá com Mendel, que a gente já vai estudar nas próximas aulas, que é o pai da genética, e aí ela traz novos conhecimentos, e isso se soma à teoria darwinista. E aí ela passa a ser chamada, essa teoria mais aceita a partir do século XX até hoje, no século XXI em que estamos, de teoria moderna da evolução. Ela tem 3 nomes: sintética ou neodarwinismo. O neodarwinismo é um nome mais popular. Então, o que diz aqui, né? Então, as causas as características dos indivíduos dentro de uma mesma população, ela ocorre por meio da mutação e da recombinação genética. Então, é o que a gente tem que fazer sobre essa teoria, a teoria moderna. Então, o que causa a variação lá dentro da população são esses dois, mutação e recombinação, ou seja, então a genética ela vem para explicar a origem dessas variações dentro de uma população, que podem ser boas ou ruins. As boas tendem a permanecer na população e as ruins são eliminadas. Esses indivíduos são eliminados porque
o que o ambiente ele vê, entre aspas, vamos assim dizer que o ambiente não tem olhos, mas falando assim entre aspas, o que o ambiente vê é o fenótipo, não é o genótipo, aparência. O fenótipo significa aparência, característica. Então, se aquela característica é vantajosa, o ambiente vai selecionar positivamente aquele indivíduo que tem aquela característica lá. Se essa característica não é boa, a gente chama isso de deletéria, característica deletéria. Esse indivíduo vai ser eliminado, tá? Daquele ambiente ali, daquela população. Tá? Então, o que o ambiente vê é o fenótipo, a aparência. Você não consegue enxergar o genótipo, que é o que causa, né, as características. A gente vai aprofundar isso mais em genética. Tá? Então, o que são mutações? Desses dois processos que causam as variações. Mutações são eventos aleatórios, ou seja, né, a gente chama isso de um processo que não é direcionado, não tem uma finalidade de mutações, elas ocorrem, simplesmente elas ocorrem, são aleatórias, que provocam alterações não direcionadas na molécula de DNA. Então, quando a gente fala mutações na molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico que a gente estudou lá nas aulas de bioquímica, na aula de biologia molecular também, tá? Não é possível ocorrer essas mutações na molécula de DNA no trecho, tá? E aí, dependendo do trecho, né, conforme eu disse, essa mutação pode ser boa ou não, ou até indiferente. E elas podem ter um fenótipo, né, ou seja, uma aparência, uma característica que torna o indivíduo mais adaptado, e aí a gente vai chamar isso de mutações benéficas, ou menos adaptado, e a gente tem as mutações deletérias, ou seja, esses indivíduos vão ser eliminados, porque tem características que não são vantajosas, não conferem adaptação. Ou ainda podem ser, ou ainda pode não mudar a aparência, né? São as chamadas mutações neutras, indiferentes, tá? E aí o outro processo, que é a recombinação gênica, envolve o que a gente chama de meiose, que é a divisão celular lá, que forma os espermatozoides e óvulos. Então, a meiose por si só, né, já é esse processo, né, e a reprodução sexuada, né, que é quando os indivíduos combinam o espermatozoide e o óvulo para gerar um novo indivíduo, e esse novo indivíduo tem características dos genitores, do pai e da mãe. Porque, por exemplo, nós que somos filhos, nós não somos idênticos, nem a nossa mãe, geneticamente falando, nem ao nosso pai. A gente é uma combinação dos dois. Então, a própria reprodução sexual, que é a combinação do material genético dos genitores, promove, né, o que a gente chama de recombinação gênica, e pode fazer surgir novas características. E aí, se essas características são boas, ruins ou neutras, aí já é outra história. Mas o fato de tudo isso aqui causa essas variações na população. Então, a genética veio, né, para explicar essas variações nas características dos indivíduos de uma população. Ok? Ficou claro para a gente? Tranquilo? Sim. Alguém está com alguma dúvida e quer perguntar? Pode falar, gente. Eu não. Beleza, então. Vamos seguir aí. Agora a gente vai chegar aqui no que a gente chama de especiação. Então, os seres vivos, eles se transformam ao longo do tempo, ou seja, evolução, e os diferentes indivíduos de uma espécie estão sendo selecionados pelo ambiente, seleção natural. A morfologia, ou seja, a forma deles, não pode ser o único critério adotado para definir uma espécie. Então, a gente não define uma espécie só pela aparência dela, não. Porque, muitas das vezes, quando isso acontece com os taxonomistas, que são os biólogos aí que trabalham com a nomeação de espécies, desculpamento nomeação, por exemplo, dentre outras funções deles. Então, isso acontece, pode acontecer alguns erros, né? Porque muitas das vezes o especialista lá acha que se trata de espécies diferentes, porque elas são diferentes na aparência, mas na verdade é a mesma espécie. Que dentro das espécies acontece às vezes uma coisa chamada de dimorfismo sexual. Às vezes o macho é diferente da fêmea da espécie. Isso é muito característico nos pássaros, nas aves, tá? Só para exemplificar aí um pouco aí, mesmo que de maneira geral, para a gente falar um pouco disso. Então, as espécies, elas podem mudar ao longo do tempo, mesmo que isso leve milhares ou milhões de anos, é o que a gente chama de evolução. Agora, uma coisa que é muito importante para a gente, pessoal, o conceito biológico de espécie. Espécie tem vários conceitos.
que a gente usa aqui a título, né, que a gente vai fazer lá nas nossas provas, é o conceito biológico, que é o que vocês vão ver de espécie. O que é espécie, afinal, né? A gente tem toda uma classificação que a gente chama de biológica lá, que é uma classificação artificial criada lá por um cara, um chamado Linneu, um botânico sueco, nos séculos passados, que a gente usa até hoje, mas com algumas melhorias. Então, atualmente, a gente tem 8 classificações biológicas. A gente tem lá domínio, começa em domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A espécie é o táxon, um grupo que a gente chama, mais básico. Ele é o mais particular, porque o nome de uma espécie é único e é universal, tá? E o que vem, afinal, ser espécie? Espécie é uma população, juntamente populações isoladas reprodutivamente de qualquer outra população ou conjunto de populações, ou seja, pertence à mesma espécie quando, sendo de sexos opostos, podem se reproduzir gerando descendentes potencialmente férteis. Não sei se pareceu complexo isso para vocês, de uma maneira mais, em português mais claro. Então, o que a gente chama de espécie é quando indivíduos eles são aparentados, eles conseguem se reproduzir e eles têm que deixar um descendente fértil. Isso é muito importante. Porque lá nas questões vai aparecer para vocês lá, uma espécie A cruzou com uma espécie B e nasceu um indivíduo C lá. Só que esse indivíduo C é estéril, ou seja, infértil. Se ele está falando que esse descendente dos genitores é estéril, infértil, significa que, então, essa espécie A e B, esses indivíduos A e B não são da mesma espécie, mas eles podem cruzar entre si, porque eles podem estar aparentados. Eles podem não ser da mesma espécie, mas podem ser, por exemplo, do mesmo gênero ou até da mesma família. A gente vê isso muito. Deixa eu só colocar meu notebook aqui para carregar. Então, a gente vê isso muito, esses cruzamentos, até geralmente família, que esses indivíduos são aparentados, e mais geralmente a nível de gênero, tá? Que são mais próximos ainda. Então, por exemplo, a gente tem aí o Canis lupus, que é o cão doméstico, é o Canis lupus familiares. É o cão que a gente tem, né, em casa. Sendo que ele está no mesmo gênero que o lobo. Então, eles conseguem cruzar algumas espécies de lobo lá, né, com algumas raças de cachorro, porque raça significa subespécie, eles ainda são da mesma espécie, tá? Só para deixar isso claro. O que a gente chama de raças é a mesma coisa do que subespécie, é uma classificação intermediária, mas eles ainda são da mesma espécie. Então, a gente tem várias raças de cachorro. Então, dependendo da raça de cachorro lá do porto, eles conseguem cruzar com o lobo, de uma determinada espécie, porque eles estão no mesmo gênero. Mas lá o descendente lá não vai ser fértil, não, tá? Então, resumindo isso daí que a gente está falando, para a gente não viajar muito. Então, apareceu lá na questão de vestibular, o indivíduo A cruzou com B, deixa um descendente fértil, então significa que eles são da mesma espécie, tá? Agora, se o indivíduo A cruzou com o indivíduo B e deixou um descendente estéril, infértil, significa que eles não são da mesma espécie. Podem estar lá no mesmo gênero ou até mesmo na mesma família. Foi tranquilo pra gente? Foi. É o caso aí, por exemplo, clássico da égua, que cruza lá com o jumento, tá? Eles são de espécies diferentes, que a fêmea o macho da fêmea é o cavalo, tá? Então, se ela cruza com o jumento, aí deixa um descendente lá que é o burro ou a mula. Então, o burro ou a mula é um descendente estéril, infértil, que a gente chama de híbrido. Por que híbrido? Híbrido é o cruzamento de duas coisas diferentes. A gente está falando de duas espécies diferentes, tá? Eles gostam muito de usar esse exemplo da égua aí com o jumento, tá? Então, a égua cruzando com o jumento são espécies diferentes, mas eles estão tentados, tá? Estão lá no mesmo gênero, na mesma família, vão cruzar. A anatomia deles permite isso, tá? Só que aí o descendente é estéril, é infértil, um híbrido, que é o burro ou a mula. Esse é um caso muito clássico que eles gostam de usar aí. Então, a gente vai ter dois mecanismos básicos de especiação. Na verdade, tem outros, mas aqui no ensino médio vocês vão ver esses dois, que é o que podem aparecer nas questões para vocês.
Uma característica essencial para o processo de especiação é o isolamento reprodutivo. Guardem essa palavra, isolamento reprodutivo, de duas populações. Ou seja, para que uma mesma população de uma única espécie original dê origem a uma ou mais espécies novas, é preciso que ela seja dividida em duas populações. A ideia, por exemplo, que os indivíduos de uma dessas populações continuam cruzando entre si, mas sejam de algum modo impedidos de cruzar com a outra população. Indivíduos de A não cruzam com B. Tá? Então, diferenças genéticas hereditárias são chamadas de mutações, a gente já falou delas. As mutações não apenas podem ser diferentes, como podem representar adaptações para ambientes diferentes. Sendo vantajosas, tornam-se comuns nos descendentes, ao mesmo tempo que novas mutações vão surgindo. Com o decorrer de milhares ou milhões de anos, as populações vão acumulando diferenças genéticas cada vez maiores, a ponto de que eles se tornam incapazes de cruzar entre si. E aí, então, o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Quando isso ocorre, diz que as populações sofreram isolamento reprodutivo ou que estão isoladas reprodutivamente. E aí, o surgimento de novas espécies pode se dar por um processo que a gente chama de anagênese, que a espécie ela vai se transformando gradualmente em uma outra, aqui a gente está vendo a anagênese, ou a cladogênese, que o indivíduo aqui ancestral ele vai dar origem a outras duas espécies diferentes, elas já se ramificam aqui. Falando de uma maneira bem geral. Então, esse é o mecanismo aqui de especiação. A anagênese, que é quando a gente tem transformações graduais de um indivíduo se transformando em uma outra espécie, ou a cladogênese, quando o indivíduo dá origem a outros dois. A gente já tem uma bifurcação aí, poderia até ser mais, tá? De dois. A gente tem aqui uma bifurcação, né? Então, a gente vai ter dois tipos de especiação, basicamente, né? O surgimento de novas espécies ali, ou pela anagênese ou pela cladogênese, que é a chamada de especiação alopátrica ou geográfica também. Como que ela ocorre? Uma barreira geográfica, física mesmo, separa uma população em duas ou mais, tá? E aí, esse é o processo inicial. Já na especiação simpátrica, os indivíduos eles estão na mesma localidade, não existe uma barreira física. E aí, essa separação entre os indivíduos da população vai ocorrer por outros fatores, por exemplo, etológico. Etologia significa bem a ciência que estuda o comportamento. Então, etológico é de comportamento. Então, alguns indivíduos dentro daquela população podem ter comportamentos diferentes lá. Vamos tentar aqui entender com esse desenho. Então, aqui a gente tem a especiação alopátrica, ou chamada. Ela ocorre, por exemplo, aqui a gente tem uma população, aqui a gente está vendo de vegetais, tá? Uma árvore aqui. Muito possivelmente isso aqui são coníferas, tá? Que são gimnosperma, que é um grupo de plantas. Então, o que acontece? Aí houve uma separação aqui física, tá vendo? Ocorreu uma ruptura aqui do solo, eles podem dar vários exemplos hipotéticos, mas o fato é que tem que ser uma barreira física, um rio, um lago, riacho, uma cadeia de montanhas, ou terremoto, ou tectônica de placas. O importante é separar fisicamente, vai ter uma barreira física geográfica, vai separar fisicamente a população em duas ou mais. Nesse caso aqui a gente está vendo em duas, estão vendo? Aqui tem uma população, vamos chamar essa daqui de A e essa de B. Então, vegetais são seres vivos, ok? Ele separou fisicamente aqui, aí significa que esses indivíduos aqui, vamos chamar essa população de A, eles só vão se reproduzir entre si, porque as plantas elas se reproduzem, né? E esses indivíduos aqui só vão se reproduzir entre si. Ou seja, vai ocorrer uma interrupção aqui da reprodução entre eles. Vai ocorrer o que a gente chama de interrupção do fluxo gênico, né? Ou seja, eles não vão trocar gametas, genes. Então, essa população aqui só vai se reproduzir entre ela e essa daqui entre ela. E aí, ao longo de milhares, milhões de anos, essas populações estão sofrendo pressões seletivas diferentes e elas vão acumulando diferenças entre elas. A população A acumula diferenças da população B, porque elas podem estar sofrendo pressões seletivas diferentes devido a condições ambientais, por exemplo, ok? Em um dado momento, elas vão se tornar isoladamente reprodutivas, ou seja, vai ocorrer lá o isolamento reprodutivo. A gente diz que ocorreu o isolamento reprodutivo quando essas espécies
por exemplo, se elas forem colocadas no mesmo local e cruzarem entre si, elas vão deixar um descendente estéreo, né? Só que aqui no caso das plantas, né, isso nem é possível. Então, se for no caso das plantas, elas sendo de espécies diferentes, elas nem vão se reproduzir, tá? Então, isso não vai acontecer, beleza? Mas se fosse animais, vamos dar esse exemplo. Aqui é uma população de animal A e aqui B. Aí, né, eles sofreram aí pressões seletivas diferentes no decorrer de milhares de milhões de anos e se transformaram em espécies diferentes. Só que o que vai dizer que, de fato, se transformaram em espécies diferentes é que, se essas populações voltarem a se encontrar e, por acaso, elas cruzarem, isso pode acontecer, né, por estarem no mesmo gênero ou mesma família, eles cruzam, só que o descendente, quem responde isso, se são espécies diferentes, se ocorreu isolamento reprodutivo, é o descendente. Então, a resposta vai estar lá no enunciado para vocês. Ele diz que o descendente é estéril, infértil, então diz que eles estão isolados reprodutivamente, ou seja, são espécies diferentes. Tranquilo, pessoal? Entenderam a especiação alopátrica ou geográfica? Sim. Bom, a especiação simpátrica, né, que é outro tipo, ela já acontece na mesma região, tá? Uma área delimitada geograficamente, né? A gente está vendo aqui. Só que por uma diferença aí, que seja desses indivíduos adquirirem novos comportamentos, e eles se isolam, eles começam a se isolar da população por um comportamento, e aí cruzam só entre si, e aí vão acumulando também diferenças no decorrer de milhares de milhões de anos, e aí até se constitui uma espécie diferente. Aqui, no caso, a gente tem uma população de vegetais, mas, novamente, a gente falando aí de animais, posso usar o exemplo de aves, por exemplo. A gente tem uma população de aves, e aí, dentro daquela população lá, tem machos lá que começam a ter um canto diferenciado dos outros, né? E aí atraem determinadas fêmeas, e eles só vão cruzar entre si. E no decorrer de milhares de milhões de anos, eles começam, né, se isolar cada vez mais, interromper esse fluxo gênico com os outros indivíduos da mesma população, acumulam diferenças e em um dado momento eles se transformam, de fato, em uma outra espécie, ou seja, ocorreu isolamento reprodutivo, mas eles estão no mesmo lugar, tá? Então, aí são por outros fatores, ou ecológicos ou etológicos de comportamento, ok? A especiação mais frequente que acontece na natureza é essa daqui, a especiação alopátrica ou geográfica, tá? Essa daqui, por uma separação física. Então, aqui foi o que a gente viu na aula de hoje, né? O fixismo/criacionismo. Então, ele foi até o século XVIII, né? Ele diz que Deus criou todas as espécies e elas, né, permaneciam no tempo aí imutáveis, não variavam em nenhuma das suas características. Quando a gente chega lá no século XIX, aparece o primeiro teórico evolucionista, que é o Lamarck, publica a teoria dele, o lamarckismo, e aí ele é baseado na lei do uso ou desuso e da herança dos caracteres adquiridos, né? E a chave, um dos pontos-chave aqui para entender a teoria dele é que diz que os organismos se adaptam ao ambiente, sendo que a gente sabe que não é isso que acontece, tá? Quando a gente chega lá, ainda no século XIX, posteriormente, o Lamarck e Darwin, né, publica a teoria da seleção natural dele, né, o darwinismo. Então, a seleção natural diz que é o ambiente que vai selecionar os indivíduos daquela população mais bem adaptados, ou seja, aqueles que têm as características vantajosas para suportarem as características lá daquele ambiente lá. Em consequência, eles sobrevivem mais e se reproduzem mais, e aquelas características vão se fixando cada vez mais nas populações, tá? E é o ambiente que seleciona os indivíduos, isso aqui está correto. Quando a gente chega lá no século XX, a gente tem o neodarwinismo, a teoria moderna da evolução ou sintética, e ela agrega, né, tanto as ideias darwinistas, ou seja, a seleção natural, todo esse processo, com conhecimento de genética, ou seja, a mutação e a recombinação genética, que compreende a meiose e a reprodução sexuada, para explicar a origem das variações dessas características dentro de uma mesma população. E a especiação, ela explica como é que surgem as novas espécies, né, por aquele mecanismo lá da anagênese, cladogênese,
e que pode ser pela tá errado aqui, tá? Desculpe, a grafia tá errada aqui, vou corrigir antes de publicar lá. É simpatria. Então, a especiação simpátrica, né, que acontece no mesmo local, ou alopátrica, né, alopatria, tá? Que acontece em locais diferentes por uma barreira física, tá? E aí um meme aí para a gente fechar, né? Aqui a gente tem, ó, segundo Lamarck, né? O urso polar é branco porque vive na neve, né? Segundo a teoria de Lamarck seria isso, basicamente. Ele se tornou branco porque ele vive na neve. Não, né? E aí Darwin diz o quê, né? Que o urso polar vive na neve porque é branco, né? Então, ele conseguiu sobreviver lá porque ele é branco. Ele tinha aquela característica lá, né? Já tinha, que era, né, propícia para aquele ambiente lá. Porque o urso sendo branco, no polar, ele consegue se camuflar mais dos predadores dele e, consequentemente, também, né, conseguir mais alimento lá, se camuflar mais no ambiente, tá? É uma estratégia aí que a gente vai falar lá em ecologia, tá? Tem várias estratégias aí. Então, paramos por aqui. Vamos fazer alguns exercícios. Eu vou propor aí para vocês fazerem os 8 primeiros exercícios da apostila. Eu vou dar uns 7 minutos para vocês. E a gente volta, e aí eu vou comentando as questões, tá? Para a gente tirar algumas dúvidas ali. Então, a gente vai fazer aí os 8 primeiros exercícios, beleza, pessoal? Professor, eu já fiz semana passada. Já fez já? Já fez tudo? Uhum. E os demais, pessoal? O pessoal, vocês fizeram os exercícios? Se não, posso dar um tempinho para os demais. Eu só não fiz o número 7. Tá. Eu vou dar, então, Eu também não fiz, não. vou dar 5 minutinhos, então, tá bom? E aí, quem não fez, tenta agora elaborar e a gente volta e corrigir, tá bom? Tá bom.
voltamos aqui. Podemos, pessoal, começar a falar das questões? Sim. Deixa eu... Aqui hoje eu ia apresentar aqui a apostila, mas hoje está meio complicado aqui. Eu só vou ler, acompanhe aí também a apostila de vocês lá no número 1. Vamos lá. São as 8 primeiras, né? Questões aí. A lei do... não vai dar para lê-la assim muito grande, né? Só da metade aqui para baixo. Vocês já leram elas. Ao longo da década de 1870, o biólogo alemão August Weismann realizou experimentos de remoção de caudas de ratos em 5 gerações e comprovou que, ainda assim, seus descendentes nasciam com essa parte do corpo. Essa experiência simples refutava as ideias de que os caracteres adquiridos pelo uso ou desuso passam para as gerações futuras, como já fora proposta pelo evolucionista. O que vocês responderam? Letra A. Eu também. Estão certos no raciocínio de vocês, exatamente isso daí, letra A. Então, o que ele fez aí para refutar a ideia do Lamarck? Ele cortava a cauda, cortou isso por várias gerações, e ele observou que os ratinhos lá, né, continuavam nascendo com as caudas, ou seja, não estava havendo uma transmissão dos caracteres, né? Aquela herança lá dos caracteres adquiridos, tá? Ele consegue refutar lá, beleza? Todos pegaram esse entendimento aí, pessoal? Sim. Sim. Ficaram tranquilo? Uhum. Número Sim. Beleza. Número 2. O hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento desta estrutura, representando nestas comunidades o sinal de beleza. A afirmação assim pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? Letra A. É isso aí, letra A, Lamarck novamente. Então, né, as filhas lá, segundo a teoria de Lamarck, né, já deveriam nascer com o pescoço alongado, mas isso não acontece, né? Beleza? Todos entenderam essa questão? Sim. Sim. 3, beleza. Vamos lá. Deixa eu ler a questão. Um estudante do ensino médio, ao ler sobre o tegumento humano, fez a seguinte afirmação ao seu professor: o homem moderno não apresenta tantos pelos como seus ancestrais, pois deixou de usar esses anexos como isolante térmico. Isso só foi possível porque o homem adquiriu uma inteligência que permitiu a confecção de roupas, protegendo do frio. Diante dessa informação dada pelo aluno, o que o professor explicou? Letra D. Letra D? Vamos lá ver. Não, na verdade não, tá? Isso não Letra A. Letra A novamente, tá? Não ocorreu, né, e a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, né, que pressupõe que estruturas do corpo que não são solicitadas desaparecem, essas características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Então, o que ele está falando aqui, né? O aluno que afirmou isso, né? Que os seres humanos, né, não têm tantos pelos porque, né, conseguiu fazer roupa. Não, né? Isso aí estaria de acordo com o pressuposto lá da teoria de Lamarck, que diz do não uso, né, o desuso, né? E aí, por isso que, né, os descendentes de lá já não seriam, né, não com muitos pelos, tá? Ficou um pouco mais claro aí agora? Sim ou não? Pode falar, né? Sim, sim. Tá. 4. Então, número 3 é a letra A, tá? Vamos lá, número 4. Essa questão aí é um pouquinho, das que eu vi ali, era um pouco das mais difíceis, tá? Porque aí tinha que relacionar com a questão ali reprodutiva das plantas, mas vamos lá. Durante o processo evolutivo, algumas espécies vegetais apresentam características que as tornam capazes de sobreviver fora da água e deixar descendentes. As figuras a seguir reproduzem algumas adaptações encontradas em vegetais. Então, a gente tem o espinho, que são folhas modificadas. Isso a gente encontra principalmente em cactáceas, né? Uma adaptação para não perder água em ambientes secos.
Aqui a gente tem a gavinha, que é uma folha modificada, que é de plantas que usam outras para crescerem, como substrato, como maracujá e outras. É uma folha adaptada, essa gavinha. O protalo, que é uma estrutura reprodutiva, é um estágio aí, um dos estágios de desenvolvimento vegetal. E aí a gente tem um tubo polínico. Aquela que representa uma adaptação vantajosa para a reprodução vegetal em ambiente terrestre de número. O que vocês responderam? Pessoal, letra aí. Letra D. B ou D? Não entendi. D, de dado. Tá correto, é isso daí mesmo, letra D. Tá? É a única estrutura aí que ele está perguntando, a estrutura de reprodução vegetal em ambiente terrestre, tá? No caso é o tubo polínico, porque o espinho não é estrutura reprodutiva, é uma folha modificada, né? Comentei, a gavinha também é uma folha modificada, não é para reprodução, ela tem essa finalidade aqui de aderir a árvores, por exemplo. O protalo é um estágio aqui de desenvolvimento vegetal. Então, o tubo polínico é quando o grão de pólen lá chega no gineceu, a parte feminina lá, e aí depois ele vai se desenvolvendo até chegar lá no ovário da flor, que aí depois vai lá se desenvolver o fruto, né, a semente, tudo lá. Então, o tubo polínico, que é essa estrutura aqui de reprodução nos ambientes aí adaptados ao ambiente terrestre, que é o caso aí das angiospermas, tá? Beleza? Então, letra D, tá? Acharam difícil essa questão? Sim. Achei uma das mais difíceis. Eu também achei um pouco complicado. É porque eles estavam relacionando a questão da adaptação, né? Aí, com o ambiente terrestre, dos vegetais, tem que ter um pouco de conhecimento de botânica para realizar essa questão aí, tá? Número 5. Os princípios a seguir relacionados referem-se à teoria da evolução das espécies. Então, adaptação ao meio, seleção natural, mutação, lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Lamarck, em sua teoria, considerou. Ele quer saber que, dentre essas 5 aqui, o que faz parte da teoria de Lamarck? O que vocês responderam? Eu coloquei letra C. Não sei Também. Isso aí, garotas, acertaram, é letra C. Ele só considerou a adaptação ao meio, né, a 4 e a 5 lá, tá? Isso aí mesmo. Vamos lá. Número 6. Os filhos desse boto herdaram essa característica que os diferencia da espécie marinha. Essa explicação contém um conceito que a biologia moderna considera. Então, o estudante aqui está fazendo está afirmando, né, que os botos lá tiveram o olho reduzido, né, tal, se transformando em órgão vestigial. E aí depois ele quer relacionar isso com a biologia moderna. O que a biologia moderna considera sobre isso? Qual letra que vocês responderam? Eu coloquei letra E. Letra E? E eu coloquei letra B. Não sou letra E. A letra E não está correta, não, tá? Porque exatamente ela está dizendo que está correto, né? A letra E não está, não, tá? Quem falou outra letra, qual? Letra B. Exatamente, a que está correta é a letra B, porque está errado, tá? Ele está dizendo ali que o boto, ele perdeu, né, os olhos foram reduzidos porque ele vivia num local barrento lá, ou seja, aí a gente tem novamente aquela ideia lá que o animal, né, o ser vivo, está se adaptando ao meio ambiente. Não, tá? Isso não acontece, não. É o ambiente que seleciona, tá? Então, por isso que está errado que a biologia moderna não considera isso. A biologia moderna, né, a teoria moderna, ela considera as ideias de Darwin mais a genética, tá? Então, por isso que essa afirmação do estudante aqui, ela está de acordo com a lei, né, lá, com a teoria de Lamarck, tá? E não com a da biologia moderna, por isso que está errada. Então, aí a letra, deixa eu ver aqui, letra B, né? Letra B, isso aí, tá? Vamos lá. Número 7. Está falando aqui das bactérias, né? Então, aqui está pedindo para explicar, letra A, explica o processo de aparecimento da resistência aos antibióticos nas bactérias. Então, como que as bactérias se tornam resistentes aos antibióticos? Essa vocês falaram que não fizeram, foi essa, né? Foi. Mutação.
Essa é a palavra-chave para responder essa questão, mutação. A palavra-chave que não que tinha que estar aí nessa questão aí, não podia faltar. Então, as bactérias elas sofreram mutação no DNA delas, e isso permitiu, isso criou, condições favoráveis, características vantajosas que conferiram uma adaptação aí. É isso que é que responda. Então, o nome desse processo aí que gerou essa resistência, e guarda essa informação quando eu falar de bactéria, é sempre isso. Bactérias sofreram uma mutação no material genético, e isso permitiu nessa resistência aí ao antibiótico. Então, a palavra aí é mutação. Ok. Foi? Foi. Letra B. Nos hospitais são encontradas bactérias extremamente resistentes aos antibióticos. Como você explica esse fato? Agora, ele quer saber o fenômeno. Qual que é o nome desse fenômeno aí que acontece? Está de acordo com teoria de quem isso daí? Evolutivo? Sim, evolutiva. Mas de quem? Lamarck, Darwin, né? Eu acho que é de Darwin. Sim, é de Darwin. E aí é o quê? É a seleção natural. Então, o hospital, que é o ambiente, esse ambiente, ele está selecionando as bactérias mais resistentes ali. Claro que para nós, seres humanos, isso não é bom. Mas foi o que eu falei. Esse processo evolutivo, ele não tem uma finalidade. Ele não é para a melhoria da qualidade dos seres humanos ou de outras espécies. Simplesmente acontece a evolução. É claro que algumas características são vantajosas, e outras são ruins. Mas, por exemplo, se a gente traçar um paralelo aí para as bactérias, isso é uma coisa boa, certo? Para a gente não é, porque elas estão se tornando super resistentes, tá? Então, o nome desse processo é seleção natural que está acontecendo. Então, os hospitais, que você pode botar entre parênteses, o ambiente que está selecionando as bactérias mais resistentes. É isso que está acontecendo ali, o processo, o nome do fenômeno. Ok? Ok. Então, para a bactéria, pessoal, eles sempre vão usar isso daí. Você vai ter que explicar segundo o darwinismo e até o neodarwinismo, em alguns casos, tá? Porque quando a gente falou ali da mutação, por exemplo, era mais a questão do darwinismo mesmo, neodarwinismo, falando da mutação lá, que explica as variações, tá? E aqui foi mais a questão da seleção natural, na letra B, tá? É uma palavra que não poderia faltar aí. Vamos lá para número 8, aí a última, para a gente fechar hoje. Um agricultor utilizou o mesmo inseticida durante longo tempo em sua lavoura para eliminar uma praga. Após todo esse tempo, ele verificou que a população da praga tornou-se resistente ao inseticida. O fenômeno evolutivo que ocorreu na população da praga foi muito parecido com a questão anterior, com a letra B. Qual foi a resposta de vocês? Letra D. Letra D, isso aí, seleção natural, novamente. Então, o inseticida acabou selecionando lá as pragas mais resistentes. E claro que para nós, seres humanos, não é bom, Mas para a população de pragas, elas são mais resistentes, têm as características mais vantajosas, conferir uma adaptação ao inseticida. Vocês estão começando a relacionar agora essas informações na prática? Tem que ser capaz de relacionar aí, tá? Em vários exemplos, tá? Então, o restante, pessoal, acho que vocês já devem até ter feito. Vocês fizeram as demais? Porque eu já posso postar o gabarito aqui. Sim. Ou quem não fez, Também. semana que vem, para postar o gabarito. Vocês fazerem e eu vou postar o gabarito semana que vem. Eu já fiz, professor. Gabriel não vai se pronunciar, não? Eu não sei, não, mas aí eu faço e depois pego o gabarito com alguém, pode postar. Não, então faz assim, eu vou deixar para semana que vem eu posto. Eu começo a aula e posto aí, tá? Façam. Pessoal, na próxima aula eu preciso que vocês tragam papel e lápis, tá? A gente vai começar a estudar genética, a gente vai ter 4 aulas de genética, e genética só se aprende na mão, treinando, fazendo cruzamento, tá? A gente vai ter que mudar um pouco a nossa dinâmica aí de aula, tá? Então, preciso de papel e caneta na mão, tá bom? Ok. Tá bom. Vou estar daqui a pouco lá no grupo esses slides aí da aula de evolução, tá? De especiação. Então, pessoal, semana que vem eu vejo vocês e vem genética aí na sequência, tá? Tchau, professor. Tá bom, tchau.
Se cuide. Tchau, professor. Tchau. Oi, Tamires, tá aí? Tamires?